irmãos, em nome de Jesus, possa estar abrindo a vossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17, aleluia. Culto de cura e libertação, aleluia. Creia que nessa noite você vai sair daqui curado. Creia que nessa noite você vai sair daqui com a sua vitória nas suas mãos, aleluia. Porque assim como já foi falado nessa noite, você não veio aqui para me ver, você não veio aqui para ver a missionária, você veio aqui para sentir a presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Livro de Lucas, capítulo 17, a passagem conhecida de toda a igreja, o verso 11, aleluia. Santo Deus de Israel. Quantos acharam? Posso dizer amém? Livro de Lucas, capítulo 17, verso 11 a seguir, diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava sono, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão a este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Glórias a Deus. Pode se assentar exaltando o nome santo do Senhor Jesus nessa noite. Aleluia, Jesus. Irmãos, essa passagem foi a que Deus bradou no meu coração para que nessa noite eu viesse trazer para o coração dos irmãos. Uma palavra que diz que o nosso Senhor Jesus, Ele passou por Jerusalém e também passou pelo meio da Samaria e também da Galileia. E a nossa Bíblia vem dizer que Jesus, ele passou perto de uma aldeia. E quando Jesus estava passando perto dessa aldeia, a Bíblia vai dizer que 10 homens vieram clamar, vieram começar a pedir misericórdia ao nosso Jesus. E a Bíblia vem dizer que eles estavam longe. Por que a Bíblia vem dizer que eles estavam longe? Porque naquela época os leprosos, eles não podiam viver no meio da sociedade, eles não podiam viver no meio do povo limpo, porque eles eram considerados impuros. E creio eu que aqueles homens estavam num lugar isolado, longe da família, longe das esposas, longe dos pais, longe dos seus filhos, angustiados, doentes, leprosos, uma doença terrível, a qual é classificada como um esbranquecimento na pele, cheirava mal, saía sangue, tinha tumores pelo corpo. Creio que aqueles homens não conseguiam nem vestir as suas roupas, porque como nós sabemos que, como eu acabei de mencionar, cheio de tumores, sangue, começavam a grudar naquelas camisas deles, começavam a doer em seu corpo. Mas eles viviam num lugar sozinho, isolado da sociedade. Mas eles viam de longe que o nosso Jesus, o nosso Salvador, que cura, que liberta, que faz morto ressuscitar, estava passando perto daquela aldeia. E a Bíblia diz que eles começaram a clamar: Jesus, tem misericórdia de nós. Aleluia, Jesus. Mas a Bíblia vem dizer que Jesus, ele nem chegou perto deles. Jesus simplesmente
olhou para eles e disse: vai e mostra aos sacerdotes. Aleluia, Jesus. E a nossa Bíblia vem dizer que quando eles estavam indo no meio do caminho, a Bíblia diz que no meio do caminho eles não precisaram nem chegar até o sacerdote, porque no meio do caminho eles vieram ficar limpos, curados. Aleluia, Jesus. Esse é o nosso Deus, o nosso Jesus, a qual nós servimos. Com uma só palavra Ele nos cura, com uma só palavra Ele nos liberta. Aleluia. Com uma só palavra Ele muda a situação das nossas vidas. Aleluia. Mas aqui tem um porém. Por que que Jesus mandou aqueles homens ir até os sacerdotes? Porque eu já ouvi muitos crentes falarem que Jesus aboliu a lei. Mas essa palavra nos mostra que Jesus, Ele não aboliu a lei. Porque em Mateus capítulo 5, versículo 17 diz que Jesus disse que Ele não veio abolir a lei, Ele veio para dar o sentido correto. E lá no livro de Levítico, de Números 14, vai dizer que os leprosos, eles tinham que ser examinados pelos sacerdotes. Aí os sacerdotes iam ver se eles estavam limpos, se eles estavam curados ou sarados, para poder voltar para a sociedade. Depois, se você quiser ler, Levítico 14. Mas antes mesmo deles chegarem ao sacerdote, um milagre aconteceu. Sabe por quê? Porque primeiramente eles ouviram, creram e obedeceram a voz de Jesus. Eles não duvidaram em nenhum momento. Foi por isso que os 10 foram curados. Muitas das vezes, se eu e você não acredita, não crê, nós não recebemos o nosso milagre, nós não recebemos a nossa libertação. Porque muitas das vezes é falta de quê? Falta de fé, falta de crer, acreditar no Jesus a qual nós servimos. Porque eu e você, nós sabemos que muitos estão dentro da casa do Senhor, muitos estão dentro da igreja, falando que são crentes, mas na verdade muitas das vezes não acreditam no Jesus que serve. É por isso que não é liberto, é por isso que não é curado, é por isso que muitas das vezes não recebe a bênção, não recebe o milagre, por falta de crer. Porque muitas das vezes Deus usa alguém, usa um pastor, usa um pregador para falar para você: vai, não tenha medo. Mas mesmo assim você coloca dúvida no seu coração e um medo no seu coração, e não deixa que você vá além, fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Isso é falta de quê? Falta de fé, falta de acreditar naquilo que Deus falou para você. Enquanto eu e você estiver com essa falta de fé, nós vamos passar a nossa vida toda e não vamos ser libertos, e não vamos receber o nosso milagre, não vamos receber a nossa cura, por falta de crer no nosso Senhor Jesus. Aleluia. Porque eu fico imaginando, quando eu estava estudando essa palavra, se Jesus viesse hoje e falasse para muitos cristãos: vai, conversa lá com aquele homem lá que está lá na frente. Não ia ter medo do homem que estava lá na frente. Mas esses homens acreditaram na palavra de Jesus, creram na palavra de Jesus. E por isso a Bíblia fala que quando eles estavam indo, no meio do caminho, eles foram curados. Muitas das vezes falta na minha vida e na sua vida atitudes. Nós temos atitudes de ir atrás do nosso milagre. Mas tem muita gente que está estacionado, parado no meio do caminho, esperando milagre, esperando a cura, mas está parado no meio do caminho, estacionado. Estou com dor, não vou para o culto. Está doendo, não vou para o culto. Ah, o meu filho fez isso, a minha filha fez isso, não vou para o culto. Está parado no meio do caminho.